Senhoras e senhores, 28 de fevereiro, edição extraordinária. Esta noite, Israel e os Estados Unidos lançam ataques massivos contra alvos no Irã. No céu sobre Teherã, há clarões, fumaça, sirenes em Israel, pátios escolares vazios, espaço aéreo fechado, pessoas nos abrigos antiaéreos. Até o final desta edição, você ouvirá não apenas sobre o que já aconteceu, mas também sobre como esta noite pode impactar a economia mundial e o seu bolso, além da política dentro e fora dos Estados Unidos da América. Ao longo do programa, chegaremos a 3 cenários para o futuro, desde uma troca limitada de ataques até uma tentativa de mudança de regime em Teherã e o risco de uma nova recessão global. De acordo com dados abertos, o ataque atingiu cerca de 30 alvos, incluindo residências de altos dirigentes, instalações da Guarda Revolucionária, posições de defesa aérea e aeródromos militares. Entre os alvos estavam o complexo presidencial em Teherã e a área do escritório do líder supremo Ali Khamenei. Relatam uma explosão e dizem que ele foi levado antes para um local seguro. Uma camada separada da operação é o ataque à base intelectual do programa nuclear iraniano. Vazamentos e publicações concordam que as primeiras horas foram dedicadas à eliminação direcionada dos principais cientistas nucleares. Do ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Abbas Davani, e de outros físicos e engenheiros que estavam nas listas de sanções. Os Estados Unidos falam em 9, outros falam em 14 cientistas e especialistas relacionados mortos. O Irã reconhece apenas alguns, chamando-os de mártires da ciência, e, claro, esconde a lista completa, como sempre. Agora Israel. O governo declara estado de emergência, o espaço aéreo está fechado, escolas e parte dos locais de trabalho estão retomando as atividades. Os cidadãos são aconselhados a ficar próximos dos abrigos e seguir as instruções da Defesa Civil. O país vive em estado de alerta, todos têm certeza de que a resposta virá e a única dúvida é quando e de onde. Em Teherã, as pessoas estão em filas nos postos de gasolina comprando mantimentos e sacando dinheiro. Durante meses, houve negociações difíceis sobre o programa nuclear, com ameaças de fracasso e prazos finais. Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar, trouxeram grupos de porta-aviões, reforçaram a defesa aérea e organizaram a logística. Na verdade, tudo isso era para uma campanha prolongada, mas esta noite a diplomacia foi substituída por mísseis e bombas. Agora, o papel dos Estados Unidos e de Donald Trump. A América não é espectadora nem apenas apoio, mas co-diretora desta operação. Trump traçou uma linha vermelha: nada de armas nucleares iranianas, nenhum programa completo de mísseis e nenhuma rede de milícias impune. Simplesmente pela razão de por que outros podem e eles não. Porque eles dizem diariamente, a cada hora, que assim que tiverem isso, e explicam o que vão fazer com isso, e nós acreditamos neles. Por meses, Trump repetiu: ou Tirã aceita um grande acordo ou enfrenta consequências graves. Sob essa retórica, havia um trabalho duplo: diplomacia através de intermediários, discutindo condições rígidas sobre o urânio, sobre mísseis, sobre milícias. Bem, como se diz, um acordo sob a mira de uma arma. Além disso, havia preparação militar, forças e logística sendo organizadas e uma opção militar sendo preparada. Plano B. Para Trump, um ataque ao Irã resolve várias questões internas. Isso fortalece sua imagem de líder forte, consolida o campo republicano e desafia os críticos no Congresso que tentaram limitar seus poderes de uso da força. Ao atacar, Trump fala não só para Teherã, mas também para Washington. Eu sou o comandante-chefe. Se eu achar que é preciso agir, eu vou agir. Mas há também o outro lado. Senhoras e senhores, parte do eleitorado, cansada de guerras, não quer um novo Iraque. Eles apoiam uma retórica dura, mas não uma ocupação de muitos anos. Por isso surgiu a fórmula: um ataque ilimitado, mas doloroso. Não é guerra, mas também não é o que a Rússia chama de operação militar especial. Ou seja, atacar com força, mas sem assumir o compromisso de mudança de regime e uma campanha prolongada. O esquema é o seguinte: primeiro o ataque, depois, como esperam em Washington, o Irã, enfraquecido, volta à mesa de negociações. O principal risco, claro, é que o adversário pode não aceitar esse cenário e um ataque limitado pode se transformar em uma escalada fora de controle.
Claro, ele está sendo muito pressionado a isso pelos russos. Agora, seguindo em frente, o Irã declara oficialmente que a resposta será devastadora, mas nem sempre dizem isso. São mísseis e drones contra a infraestrutura de Israel, ataques por meio de proxies às bases dos Estados Unidos, pressão sobre a navegação e o Estreito de Hormuz. Nesse contexto, surgem três cenários básicos. O primeiro é uma troca limitada de ataques. O Irã responde com uma série de ataques, mas não vai ao máximo. O objetivo é salvar as aparências e parar antes do ponto sem retorno. É justamente esse cenário que agora é considerado o mais provável. O segundo é uma guerra regional em larga escala. O Irã vai além, lança ataques massivos contra o território e a infraestrutura de Israel, o Hezbollah abre a frente norte e assim por diante. E o terceiro é uma grande guerra. Com a tentativa de mudança de regime em Teherã, os Estados Unidos passam de ataques pontuais para a destruição sistemática da infraestrutura militar e política. O Irã responde lançando o máximo possível de mísseis contra Israel, tentando bloquear o Estreito de Hormuz e atacando a infraestrutura dos países do Golfo. Esse cenário, claro, é pouco provável no momento, mas tudo pode acontecer. Outro ponto que afeta cada um pessoalmente é a economia. Preço da gasolina, tarifas, empréstimos e riscos. Com a nova recessão mundial após os ataques às instalações nucleares, o preço do petróleo já começou a subir. Se tudo se limitar a objetivos militares, quero dizer tiroteios, ataques, provavelmente o mundo vai conviver com o petróleo a 70 a 80 dólares por barril, com inflação elevada, mas sem um colapso global imediato. Se começarem ataques a petroleiros e terminais, uma paralisação parcial do estreito pode levar o petróleo a 100 dólares ou mais, desacelerar a redução das taxas de juros, encarecer os créditos e frear a economia dos Estados Unidos e da Europa. Um conflito que parece distante será sentido por todos através dos negócios e das despesas diárias. Se a resposta do Irã for limitada, sem vítimas em massa e sem choque do petróleo, Donald Trump dirá: "Eu mostrei força, parei o Irã, não envolvi a América em uma grande guerra." Mas se houver um ataque que abale a opinião pública, se o preço do petróleo disparar a ponto de prejudicar a economia e começarem a falar sobre novos caixões voltando para casa, então um ataque ao Irã se tornará um golpe contra o próprio Donald Trump. Ele será acusado de ter arrastado o país para uma guerra totalmente desnecessária e de ter subestimado o risco de escalada. As chances de uma grande guerra aumentaram muito, mas ainda são menores do que as chances de uma escalada dura, porém controlada, que acontecerá e que depois poderá ser contida. Estamos testemunhando um momento em que o destino de uma região pode mudar a trajetória de todo o mundo. Nesta edição especial, quero encerrar não só com preocupação, mas também com uma possibilidade. Qualquer ponto de crise como esse, qualquer crise é uma virada. Não é apenas um risco, mas também uma chance de mudar, de reverter a trajetória da região. Em primeiro lugar, todos os principais envolvidos têm uma motivação em comum, que não aparece nas manchetes. Nenhum deles quer uma guerra total e prolongada com o petróleo a 120, o Estreito de Hormuz fechado e uma recessão global. É exatamente esse medo, principalmente econômico, que pode se tornar o principal motor da nova diplomacia. Em segundo lugar, já existe uma infraestrutura para negociações. Omã, Catar, Turquia, países europeus e China têm atuado como mediadores entre o Irã, os Estados Unidos e os países ocidentais nos últimos anos. E esses canais não desapareceram após o primeiro choque. É justamente por meio deles que se pode tentar transformar os atuais ataques não em um prelúdio de uma grande guerra, mas no início de negociações difíceis e desagradáveis, mas ainda assim negociações sobre novas regras do jogo. Em terceiro lugar, a região tem um exemplo de sucesso: a normalização entre Irã e Arábia Saudita, mediada por Pequim. Naquela época também diziam que isso era impossível, mas quando o custo do conflito se tornou alto demais, as partes encontraram uma forma de não precisarem gostar uma da outra, mas também de não atirarem uma na outra. Hoje, uma lógica semelhante pode impulsionar a criação de um sistema de segurança regional mais amplo, que inclua o Irã, os países do Golfo, Israel e possivelmente atores externos, ou talvez até sem eles.
O cenário otimista seria o seguinte: o Irã responde de forma suficiente para salvar as aparências, mas sem cruzar a linha vermelha de uma guerra total. Os Estados Unidos e Israel, tendo demonstrado força, consolidam o efeito alcançado e estão prontos para discutir uma pausa. Os países do Golfo, a Europa e os mediadores de Omã, Amã e Catar colocam na mesa a ideia de um regime de restrições mútuas com prazo limitado. Bem, sobre os ataques por meio de proxies, sobre os mísseis, sobre o nível de atividade nuclear, em troca de alívios econômicos e garantias de segurança. Isso não será um belo tratado de paz. Nada de Versalhes com música e desfiles. Será uma arquitetura suja, complexa e de concessões. Se o mundo conseguir parar no limite e transformar esta noite, não no início de uma grande guerra, mas em um ponto a partir do qual começarão conversas sérias sobre um novo sistema de segurança no Oriente Médio, isso será um sinal muito além da região, um sinal de que, mesmo na era da competição acirrada, a humanidade ainda tem um instinto de autopreservação. Somos capazes não apenas de apertar botões, mas também de recuar a mão no último momento. Se esse cenário prevalecer, essa crise, de forma paradoxal, pode se tornar o início de uma ordem mais estável, embora extremamente complexa, em uma das regiões mais explosivas do mundo. Por isso, acompanhar essa história é importante não apenas por medo, mas também com uma esperança silenciosa. Aqui, talvez, neste exato momento, esteja sendo escrito não apenas o roteiro de uma nova guerra, mas também o esboço de um mundo futuro que ainda não foi cancelado. Com isso, vamos nos despedir. E por hoje não temos mais notícias, mas vou mantê-los informados e tentarei explicar. Não só, digamos, não só relatar o que está acontecendo, mas explicar. E o que, afinal, tudo isso significa e quais são as nossas chances daqui para frente. Então, senhoras e senhores, até breve.